Geração Sustentável, com Carol Schoenberger. Sustentabilidade é proteger o que já existe de bom, o nosso planeta. Mas você tem feito a sua parte para preservá-lo? Todos nós temos a responsabilidade de preservar o meio ambiente, pois o planeta é meu, é seu, é nosso. E o que você tem feito para protegê-lo? É justamente para lembrar que é papel de todo mundo preservar o meio ambiente que está no ar mais um episódio do podcast Geração Sustentável. Eu sou a Carol Schoenberger e aqui discuto sobre temas importantes ligados à sustentabilidade, para trazer mais consciência e sensibilização ambiental a todos os que nos ouvem, pois somente juntos poderemos tornar o planeta um lugar melhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre pioneirismo no mercado de alimentos. Isso mesmo, uma empresa que produz alimentos de forma saudável, embalados a vácuo e de forma sustentável. E quem está aqui com a gente neste episódio para falar sobre isso é a Lisete Bonetti de Almeida. A Lisete possui curso técnico ambiental, é graduada em ciências biológicas, possui pós-graduação em biotecnologia ambiental, MBA em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Ela é membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Castro, no Paraná. Faz parte do grupo de profissionais de meio ambiente dos Campos Gerais e do CPCE, do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial. Inclusive, a Lisete foi homenageada como um dos destaques da empresa onde ela trabalha hoje. Tudo bom com você, Lisete? Tudo bem, Carol. Então, é uma grande satisfação receber você aqui. Vamos falar um pouquinho, né? Conhecer um pouquinho da tua história e um pouquinho da história da empresa onde hoje você está trabalhando, né? Sim. Falando aí sobre uma área pioneira em relação da produção de alimentos, tudo mais, né? E de todos os trabalhos voltados para a área de sustentabilidade que ela desenvolve, né? É um prazer enorme estar aqui, né? Ter essa oportunidade de estar, né? Falando sobre a empresa, né? Toda essa parte tanto de sustentabilidade, né? Assim como você comentou, né? Ser uma empresa pioneira no ramo, né? Dessa atividade. Com certeza. E vocês vão perceber o quanto é inovador, né? O que a empresa tem desenvolvido, né? A gente tem a empresa, até para o pessoal ficar se situando, né? A empresa se chama Vapsa, é Vapsa Alimentos. Ela está localizada na cidade de Castro, no Paraná, tá? Mas antes da gente falar sobre a Vapsa, falarmos sobre a parte da indústria, eu queria que você contasse um pouquinho de você, né, Lisete? Contando um pouquinho sobre a tua história de vida, como que você chegou nesta área de alimentos e como que você chegou nessa última empresa que você está hoje. Então, Carol, eu não sou, né, aqui da região, né, de Castro, dos Campos Gerais. Eu vivi, né, a maior parte da vida em um município chamado Turvo, né, aqui no Paraná mesmo. E lá eu iniciei, né, minha carreira profissional em uma empresa de papel cartão, né, que é a empresa IBEMA. Então, eu iniciei lá, né, entrei na empresa como serviços gerais, aí depois fui para o laboratório de qualidade, né, aí comecei a fazer o curso de técnico ambiental, porque a área ambiental sempre me despertou, assim, um interesse maior. Aí depois eu comecei a graduação, né, em ciências biológicas, né, então sempre voltado mais a essa área, né, de meio ambiente. Aí, dentro ali da própria empresa, né, eu fui promovida para a área ambiental, né? Foi uma oportunidade bem bacana que eu tive lá, Você já né? tinha graduação na área? Já, eu tinha, né, recém-concluído, né, a graduação de ciências biológicas, aí tive essa oportunidade que foi quando eu iniciei na parte ambiental, né? Que comecei a minha experiência profissional bem na parte ambiental, né? Aí fiquei nessa empresa, né, na IBEMA, de papel cartão por 18 anos, né? Trabalhei lá bastante tempo. Aí nós tivemos aí uma mudança de cidade, né? A gente optou a vida pessoal mesmo, né? Mudamos de cidade.
Aí eu solicitei, né, para sair da empresa, saí de lá e vim para Castro, né? Então, aí em Castro eu fiquei, né, um período aí sem trabalhar, que foi quando eu comecei na Vapsa, né? Então, na Vapsa eu iniciei como técnico em meio ambiente, né? Aí depois, né, surgiram novas oportunidades, novas demandas, né? Então, fui crescendo ali dentro da Vapsa também, né? Então, e hoje estou como coordenadora de meio ambiente lá na Vapsa. E sempre inventando arte, né? Nunca tá quieto, né? Eu acho que é uma característica, né, de quem lida nesta área de ambiental e tudo mais, é não ser uma pessoa quieta, né? Então, essa inquietação sempre está no sangue da gente, né? Sim. Sempre, olha, tem isso para fazer, tem mais isso. E enfrentando, né, a governança da empresa, olha, tem que fazer. Não, a gente não quer gastar, não, mas tem que fazer, né? A área ambiental é uma área que tem sempre muito a fazer. Então, eu até costumo comentar que quando a gente termina algum projeto, né, pensa, agora vamos dar uma tranquilizada. Não, mas já surge uma outra demanda, né, porque a área ambiental, ela está em muito crescimento, sempre, né, constante. Então, sempre movimentando, né? Isso, e as empresas, elas precisam acompanhar esse mercado, essa sustentabilidade, todas essas questões envolvidas com o ambiental, né? Então, a gente sempre tem que estar buscando alguma coisa nova, alguma coisa diferente, e é do meu perfil também isso. Então, eu sempre gosto. Aí até o pessoal comenta assim, e agora o que estão inventando? O que vão fazer? O que vai surgir de novo, né? Então, você vai aprontar agora. Sim. Então, sempre, né, a gente tem que estar se atualizando, porque é bastante informação, né? E ele vai muito além, né? Tem muita gente que fala que essa questão do ambiental é simplesmente cumprir a legislação, né? Vai muito além disso, né? A gente sabe que quando você fala na parte do cumprimento da legislação, aquilo ali é obrigatório. Se a empresa não cumprir, ela vai fechar. Não Sim. tem, como a gente fala, é gancho na empresa. Agora, quando você trabalha nessa área, você vê que tem muito mais a ser feito, né? Sim. Que você vai dizer assim, olha, isso aqui vai além da legislação, mas você precisa ter para você fazer a diferença no mercado. Sim, com certeza. A legislação é o básico, né? Se você não cumpre aqueles requisitos estipulados, né? Assim como a área ambiental, os diversos outros setores, todos têm legislação, uma série de legislações, inclusive, né? Mas aquele é o básico, você precisa cumprir, porque, né, como você comentou, a empresa não funciona se não atender aquela legislação. Mas a gente sempre está buscando além, né? Então, porque é o mercado, né? Você tem que se destacar, né? A empresa tem que se destacar das demais. E a gente busca justamente isso. Você trazer uma iniciativa nova, uma iniciativa diferente, né? Para que a empresa também ganhe um pouco mais de visibilidade, assim, né? Porque são práticas que são muito legais, são muito que a gente vê que outras empresas às vezes não desenvolvem, né? Então, a gente desenvolve uma coisa legal, uma coisa bacana, nós precisamos divulgar para que sejamos espelho para outras empresas, né? Que elas vejam, poxa vida, que legal, né? Vou me espelhar em coisas boas que as outras empresas fazem, né? Isso é bacana. E na tua experiência, você tem percebido uma exigência maior, uma diferenciação no consumidor final, no mercado de consumo mesmo, em relação aos produtos que vocês fazem? Tem inclusive uma pesquisa que saiu que cada vez mais os consumidores, eles estão preocupados e eles buscam marcas com produtos mais sustentáveis, que tenham essa preocupação, né, com o meio ambiente, com a natureza. Hoje se fala muito também sobre o ESG, então a gente percebe que o tanto social quanto ambiental e a governança, isso acaba impactando, né? Então, e sim, é uma tendência forte, né, no mercado, que os consumidores, cada vez mais, eles pegam a embalagem e olham ali, esse produto é
é orgânico, não contém agrotóxicos, né? Nós temos uma linha, né, de produtos orgânicos, então cada vez mais o consumidor está preocupado, né? Tem essa preocupação com a sustentabilidade. E não adianta dizer que não, né? Que é uma Não. onda passageira que não vai. Mas me conta uma coisa. Você trabalha hoje na Vapsa, né? Isso. Conta um pouquinho a história. O que que é a Vapsa? O que que ela faz? Como que ela surgiu? Além da gente saber agora da Lisete, agora vamos saber da empresa, né? Então, a Vapsa já tem, agora em janeiro, né, do próximo ano, já vai fazer... 2024, né? de 2024 já vai completar 30 anos, né? Então, a gente está aí bem animados com essa, né, 30 anos, bastante tempo, né? E a empresa surgiu para atender como se fosse uma demanda, assim, vamos dizer que seria de mercado, porque alguns plantios, algumas colheitas, elas são sazonais, né? Então, por exemplo, eu tenho a colheita da batata numa época específica do ano, né? Então, depois daquela época eu já não tenho mais, né? Então, para atender uma demanda assim e para diminuir o desperdício dos alimentos, que eles trouxeram essa tecnologia, né, de outro país, para que fosse testado ali, para embalar o alimento. Primeiro embala esse alimento, depois cozinha ele em autoclave, né, e esteriliza. E isso garante um shelf life, né, que a gente chama, que é aí a validade do produto mais longo, né. Então, tem aí uma batata, que é um alimento perecível, né, que a Vapsa, ela é mais conhecida pela batata, mas nós temos muitos outros produtos, né. E tenho aí um shelf de 1 ano e meio, dependendo do produto, né? Então, ele está na embalagem ali, conserva os nutrientes, né? Não tem adição de conservantes, não é aquele alimento ultra processado, né? Então, por isso que a gente tem colocado bem forte que realmente é um produto saudável, porque eu vou abrir a embalagem, eu vou consumir aquele alimento In natura, né? Isso. Não vai ter os aditivos, então conservantes para poder manter. Não, sem aquela adição de sal, de muito, né, que muitos utilizam o sal ali para, né, ter a conservação do produto, né, e o nosso não tem, né, então... E é interessante, né, que você falou, ele é embalado primeiro, preparado ali, limpo, cortadinho, dependendo do produto. A batata é cortadinha, né? Aí é embalado, aí depois que é feito o cozimento. Ela é fechada a vácuo e daí é feito o cozimento. Isso, aí Não dentro... cozinha antes? Não, dentro da embalagem, né, então a embalagem é fechada ali, vedada, que daí ela vai para o cozimento e esterilização em autoclave. Não tem contato com nada mesmo, né? Não tem contato. Então, por isso que também a gente coloca que o nosso é um alimento muito seguro, porque eu não tenho contaminação, né? Então, ele já está dentro da embalagem, depois passa por uma esterilização, né? Então, é um alimento muito seguro, né? Então, a parte de qualidade nossa também é bem forte, são requisitos, muitos requisitos para ser cumprido, né? Para que nós consigamos garantir para o nosso consumidor que aquele é um alimento seguro, um alimento saudável, né, que não tem o risco, né, de uma contaminação. E além da batata, vocês trabalham com grãos também, né? O grão também é feito dessa forma? Sim. Ou tem que ter um pré-cozimento primeiro para daí depois ele ser embalado? Não, todos os nossos produtos, alguns em específico, alguns tipos de carne, ele tem ali um pré-cozimento, mas aí ele é específico porque o cliente pediu daquela forma, sabe? Mas a maioria são cozidos, são in natura e depois, né, cozido, embalado, né? Tanto os grãos, a canjica nossa também é bem famosa, né? Época aí de inverno, né? Então é bem... E o bacana é que ela tá numa embalagenzinha transparente, né? Fica fora do balcão refrigerado. Sim. E ela tem uma vida ali, Isso. né? Uma validade bem longa, né? Bem longa. A canjica é, em média, aí uns 18 meses, né? Então... Veja, mais de um ano.
Um ano e meio você pode estar, né, de um ano para o outro, né, consumindo a canjica. E não precisa guardar na geladeira, né, não precisa refrigeração. Então, é bem bacana porque como ela já está pronta, embalada, você não tem aquele tempo de ficar cozinhando, né. Porque a gente sabe, para cozinhar uma canjica, você tem que deixar de molho, você tem que ficar lá, às vezes, 40 minutos, né, no fogo, cozinhando. Então, isso acaba que a pessoa desiste de fazer pelo tempo, né? Eu sou uma. Então, e a Vapsa otimiza esse tempo, né, da gente do preparo. Então, Extremamente prático. Você pega ali, abre a embalagem e prepara do seu jeito. No caso, a canjica é só a canjica, né? Então, ela não tem doce, não tem nada adicionado, né? E você vai... Que é o que deu o seu toque final, né? Então, você vai preparar do seu jeito. Você vai, né, tá ali colocando os ingredientes, né? Hoje em dia, a gente diz que ela é muito prático, né? Para pessoas que moram sozinhas, famílias menores, pessoas que realmente não têm tempo, né? Então, você vai pegar o produto e ele já está pronto. Já. Então, às vezes, rapidamente ali, desembala ele, tempera, faz alguma coisinha, né? Sim. E está pronto o produto. Você come canjica, Rodrigo? Você já comeu essas canjicas prontas assim? Vai ter que experimentar agora pra gente. E pensando também justamente nessa questão de que as pessoas moram sozinhas, elas precisam de rapidez e que as pessoas também estão levando uma vida mais saudável, a gente tem uma linha também de embalagem single, que é a embalagem pequena, 250 gramas, né? Então, você vai abrir ali a embalagem e vai ter o consumo naquele dia, naquele momento, né? Então, pensando nisso também, no desperdício, né, de alimentos. Também pensando num padrão, por exemplo, de restaurantes, rotisserias, nós temos uma linha de food service, que é o termo utilizado, que são pacotes maiores, 2 quilos, 3 quilos, que aí o restaurante também, né, não precisa ter aquele tempo do preparo lá, eles só vão abrir a embalagem e temperar de acordo ali com o que o padrão, né, do restaurante. E aí ele vai sempre ter um padrão, vai sempre ter, por exemplo, uma carne igual, um arroz igual, um feijão, sempre no mesmo ponto de cozimento, né? Então, isso também é uma... Então, a Vapsa vai muito além do mercado lá, né? Das caixinhas lá na gôndola do mercado. Também temos essa... E você falou dos produtos, né? Quais os produtos que vocês têm hoje na linha? Que a gente pode chegar e encontrar no mercado ali. Então, nós temos toda a parte de grãos, arroz integral, né? Arroz integral, né? Aproveitando falar também que é um produto que demora para cozinhar, Bastante, né? Então, a gente já tem ali prontinho. O arroz, o feijão, grão de bico, canjica, 7 grãos. Também é um produto bem procurado. Eu, particularmente, gosto muito, porque são vários grãos no mesmo pacotinho. Tem quinoa, tem arroz vermelho, né? Então, são só temperar 7. e aquecer. E tá pronto. Aí, temos a linha de orgânicos, né? Grão de bico também. Aí temos a linha de carnes, que seria frango desfiado, carne seca e alguns pratos prontos, né? Mas daí esse é, digamos que 50% do que a Vapsa faz. Os outros 50% são a parte que, né, que eu comentei de food service. A proposta mais forte. Isso. E as carnes também são produzidas no mesmo formato, só que elas não são nessa embalagem transparente daí, né? Não. Daí elas precisa são... desse diferencial. Mas isso é uma Isso. exigência sanitária. Por conta do cozimento, né? Elas são armazenadas ali em uma embalagem aluminizada, né? Então, para ir na autoclave ali, para o tempo de esterilização, as carnes têm esse diferencial, né? Uma embalagem, né, aluminizada. E como elas ficam fora da refrigeração, não tem problema. Não tem problema. Porque às vezes pode gerar medo, né? Tá ali na embalagem, fora do balcão refrigerado, tudo ali, né? Sim. E pode gerar problema, mas quanto a isso é seguro, não tem problema nenhum e está dentro dos padrões da empresa. Sim, e a gente, para garantir também que não vai acontecer nenhum problema, né, no caso com qualidade,
nós temos um período que chamamos de quarentena, que esse produto fica lá na fábrica por 15 dias, Olha, armazenado para depois ele ser vendido, né? Porque se ele não der nenhum problema nos primeiros 15 dias, a gente garante ali o restante do shelf life ali, né, da validade desse produto. Então, a gente fica ali com ele armazenado, né, por 15 dias. Daí que vai para a embalagem. Se tem algum problema, vai ser detectado antes de ir ali pro consumidor final, pro mercado ou pro restaurante. e você tinha comentado, né, que uma indústria, quando é da área de alimentos, diz que é uma das indústrias que mais tem que cumprir requisitos, normas, que mais tem fiscalização, né? Sim. Ela ganha dos outros, né? Sim, Como que funciona isso? temos muitas certificações, Carol. Auditorias o ano todo. Nós temos auditorias de certificações das certificadoras mesmo, né? E temos auditoria de cliente, né? Que nós fornecemos marca própria também. E durante o ano é quase que uma auditoria por mês, né? Nós temos aí a equipe da SGI que cuida das auditorias, né? E eles têm o calendário aí bem certinho, né? Por exemplo, os orgânicos, né? Os orgânicos passam por auditoria. Nós temos uma linha de orgânico, então a gente tem uma auditoria que ela é tanto documental como estrutural, né? Então vem a certificadora olhar nossos processos, como a gente faz e como, né, nós dizemos que fazemos, para daí nós conseguimos afirmar que aquele produto é realmente orgânico, Certificado, né? De uma maneira toda adequada, né? Isso, temos certificações internacionais, porque nós exportamos também, né, para 14 países. Temos a certificação BRC, que é a mais importante na questão de qualidade dos alimentos. Essa é essa certificação que garante que o nosso produto realmente ele é seguro, né? Então, para venda, os clientes exigem, né, a certificação e acaba que se não tiver, você perde, né, mercado, perde clientes, né? Então, as certificações, elas ajudam muito as empresas, né, nessa parte de... Principalmente quando você está falando em exportação, né? Mercado externo. E de país para país muda também, né? Mudam as exigências, né? Muda. Às vezes, olha, essa certificação aqui não serve, você vai ter que fazer essa. Sim, exatamente, Carol, bem pontuado. A equipe de P&D sempre está, né, aí em contato muito forte com a questão das legislações, porque se muda alguma coisa, a gente precisa mudar, né? Então, uma atualização bem recente foi sobre as embalagens, né? Então, hoje, os alimentos precisam colocar lá a nova rotulagem que saiu, né? A gente observa, né, alguns produtos que têm lá alto em sódio, em gordura saturada, né? Então, é a legislação que a gente precisa adequar. Mas como nossos produtos não têm, né? Então, né, a gente não teve, né, essa... Nem precisou mudar nada. Essa foi uma Mas vantagem é interessante nossa. Isso, né? Eu acho que esse tipo de informação para o consumidor é importante. Sim. Então, não tem nada escrito. Mas por que não tem escrito? Porque não tem, né? Isso na produção deles, né? Então, é praticamente quase 24 horas por dia sendo auditado. Sim. Até para poder garantir que o produto seja seguro nas prateleiras dos mercados, né? Sim, é exatamente isso. A gente sempre está em alerta, né? Porque temos ainda algumas auditorias que elas são não anunciadas. Então, sim. Chegou um lindo dia de sol, chegou lá e diz, olha, vamos auditar? Em uma manhã de segunda-feira, o auditor chega na portaria e fala, ó, vim auditar a BRC. Aí a gente tem que estar sempre preparado. Olha, não adianta você querer maquiar. E esse ano a gente, né, também se orgulha bastante disso, porque nós tivemos a nossa primeira auditoria não anunciada e nós conseguimos manter a mesma nota, a mesma pontuação, de acordo com os anos anteriores, quando foi a anunciada, que a gente teve ainda um tempo para se preparar, né? Então foi bem, bem bacana, um esforço aí de todos que deu um resultado bem legal. E essa colega que está junto também faz parte do time. Ela é a Tiffany, né? Trabalha na equipe, né, de gestão ambiental.
Então, a gente desenvolve aí vários, né, projetos, né, como a gente comentou. A área ambiental é uma área, assim, na Avapsa, que ela é um pouco nova, né? Então, ela ficava dentro do SGI. Aí, depois, a gente fez uma reestruturação, né? Hoje, a gente tem uma equipe. Então, foi um avanço bem grande, né? Que a Avapsa deu nesse sentido. Já preocupada com todas essas questões de meio ambiente, né? Tendo que acompanhar a tendência, né, de mercado, né? Hoje nós temos uma equipe, né, de gestão ambiental, onde que nós fazemos, né, toda a parte aí, desde a burocrática, né, até como a gente comentou, que é o ir além, né, da legislação. E a parte ambiental, ela é muito burocrática, né? Muito. Muita papelada. Às vezes o pessoal pensa que, não, ambiental é só bonitinho ali, ajeitar, né? Às vezes o pessoal comenta, só vamos lá ajeitar as arvorezinhas. Não é isso. Ou só vou separar o resíduo aqui, coleta seletiva. O resíduo, vamos fazer, né? Não é. Não. Ela é extremamente burocrática, tem que ter muita documentação por escrito, muita comprovação e realmente fazer a tarefa de casa. Sim. Porque senão você vai cair no famoso greenwashing, né? E eu acho que esse não é um propósito da empresa, né? De fazer isso. Não, de forma alguma. A gente sempre está, né, falando em buscar sempre o além, né? Então, a legislação a gente cumpre porque precisa, né? E outras coisas a gente desenvolveu ao longo desses 2 anos aí que a gente tem, né, agora a nossa equipe. Uma delas é bem importante para nós, que a gente se orgulha bastante, é que nós somos aterro zero, né? Então, a Avapsa não destina resíduo para aterro, né? O ano passado, em maio, né, de 2022, que nós conseguimos, né, essa forma de destinação que desvia o aterro, né? Porque quando você manda lá para o aterro, por mais que seja o aterro industrial, o aterro controlado, mas é um passivo que está lá, que vai ficar, no caso ali, o plástico, né? Às vezes 500 anos. Então, a gente tenta, né, uma outra alternativa. E como que é feito esse processo, né? Porque para você fazer o aterro zero é todo um processo. Como é que vocês fazem essa destinação? Porque deve ter muita produção de resíduo orgânico, né? Por causa da parte de alimentos. Então, nossos resíduos orgânicos, eles anteriormente iam para compostagem. A compostagem é um destino bacana, né? Você gera aí um adubo, mas também a gente quis ir um pouquinho além. Hoje nós destinamos os nossos resíduos orgânicos para o biodigestor. Então, lá em Castro tem, né, o biodigestor. Então, nós destinamos o resíduo para o biodigestor e ele gera energia elétrica, né? Então, eu consigo que aquele meu resíduo, ele vire um outro produto, né? No caso, a energia elétrica. Não somente o adubo, né? Não. Inclusive, uma produção mais nobre, né? Sim. Do resíduo. Então, reaproveitamento mais nobre. Né? Nós destinamos aí em torno de umas 100 toneladas de resíduo orgânico por mês. Nossa, bastante. Isso, e lá nessa empresa que é o biodigestor, essa quantidade de resíduos que a gente destina, né, dá aí para abastecer em torno de umas 100 casas populares, que né? Bacana. Mas daí a gente destina o resíduo para eles, aí são eles que são responsáveis, né, por toda parte ali da energia e na distribuição. E os resíduos recicláveis nós destinamos, né, para coleta seletiva, e uma empresa, né, de Curitiba faz para nós as destinações, né, a reciclagem. E o outro destino que nós temos de resíduo é o coprocessamento, que o resíduo que anteriormente ia para o aterro, hoje vai para o coprocessamento, que é aquele resíduo que eu não consigo mandar ele para o biodigestor e também não consigo mandar ele para reciclagem. Então, é uma alternativa, né, que tem aí, que é o coprocessamento. E são os resíduos que normalmente as empresas mandam para aterro, né? Então, nós mandamos, né, para o coprocessamento. E o coprocessamento também, né? Ele tem que ter um potencial calorífico para poder ser aproveitado, né? Então, significa que também, né, se você estivesse mandando para o aterro, seria digamos, um desperdício, assim, né? Isso. E essa parte também de coprocessamento é uma
uma destinação bem complexa, né? Então, não é simplesmente, eu quero destinar resíduo para o coprocessamento. Eu preciso fazer análise, a gente precisa verificar tanto a questão da empresa que vai receber, a empresa que vai fazer o transporte, né? Todas as questões aí legais envolvidas e fazer a parte da autorização ambiental, né? Porque sem autorização ambiental a gente não consegue destinar. Aí, então, né, envolve aí o órgão ambiental, que é o IAT, faz a autorização ambiental, que é um documento dizendo que eu posso destinar para a empresa X com o transporte da empresa Y, né? Então, tudo dentro ali dessa autorização ambiental, né? Então, às vezes, ele é demorado até que saia esse processo, mas daí quando sai a gente consegue aí uma outra forma de aproveitamento, né? Que também alguns conhecem como uma recuperação energética, porque também, né? A gente faz aí, esse resíduo vira energia, né? Na cimenteira, né? São várias conquistas, né? Para você chegar até o topo ali, né? Até para conseguir o envio para o coprocessamento. Mas você falou que vocês têm outros programas ambientais também, né? Eu estava vendo aqui, vocês têm a parte da economia circular, potencialização da gestão de resíduos, programa de conscientização, né? Nas escolas, na Guarda-Mirim. Vamos falar um pouquinho sobre esses outros projetos que vocês desenvolvem também? Vamos. Então, sobre a economia circular, né? A economia circular cada vez mais forte também, né? Então, a gente precisa, como o próprio nome já diz, né? Fazer um círculo, porque hoje está muito linear, né? Eu produzo, eu utilizo o recurso natural, eu gero resíduo e eu jogo fora. Mas o jogo fora não existe mais. A gente é o planeta, né? É aqui, se eu jogo fora, eu estou, né, jogando dentro do planeta, né? A gente sempre fala, né? Não tem como jogar fora porque não existe fora, né? Não. Está prejudicando a nossa casa mesmo. Né? Isso. Aí, nós, em parceria com a empresa que destina nossos resíduos, né, nós buscamos aí um potencial bem legal para o plástico. Então, a gente destina o plástico lá para essa empresa, eles fazem a reciclagem, fazem lixeiras com o plástico e as lixeiras retornam para a fábrica e são utilizadas lá, né, nos escritórios administrativos, refeitório, escritório de Curitiba também tem essas lixeiras, né? Então, a gente faz a economia circular, então, que daí fecha o círculo, né? Eu gero resíduo, coloco, né, na coleta seletiva, né? Aí também tá envolvimento de todos os colaboradores para descartar o resíduo corretamente, porque se eu não descarto um plástico corretamente, ele não vai, né, se tornar um novo produto, né? Então, é importante essa conscientização, essa colaboração dos nossos, né, colaboradores lá da empresa, né? Então, destina corretamente, aí vai para a empresa, lá faz a reciclagem, ela transforma em lixeira que retorna para nós, né? Então, esse é um programa bem bacana. Então, esse programa da reciclagem não está apenas na linha de produção. Ele faz parte de toda a indústria, de toda a empresa. Toda, porque nós temos a coleta seletiva implementada, né? Todos os resíduos gerados, tem a separação, as lixeiras identificadas por cor, né? Aí todo esse resíduo, né, vai destinado lá para a empresa e ela faz, né, com parte do plástico, ela faz as lixeiras e elas retornam, né, aqui para a fábrica para nós utilizarmos. E a separação lá funciona? Então... Sempre tem alguém puxando a orelha? Tem. A Tiffany. Ela tá sempre puxando a orelha do pessoal. Eu falo, olha, pessoal, fiquem atentos que qualquer momento a Tiffany aparece por aí. Porque é uma constante, Carol, a gente precisa monitorar. Então, porque hoje, qualquer processo, se você só implementar e não ter aquele acompanhamento, ele com certeza vai cair no esquecimento. Então, tem que ter alguém ali cobrando, né? E nós... Até que se torne um hábito, né? Tem. E nós somos as chatas lá que fica, né, cobrando o pessoal, né? E muitas vezes a gente é taxada de chato, né? Porque o pessoal fala, né, e tal. Mas a gente quer um bem comum, né? Mas a gente sempre tem que estar reforçando, falando, orientando. Né? Esquece, lembrando. Né? Tão fácil de esquecer, Sim. né?
Mas agora o pessoal tá bem mais alinhado, né? No começo, né, que tivemos, né, dificuldades, assim como qualquer processo, né? Mas agora eles têm pequenos desvios, mas nada muito... Mas eu creio que isso aí é mais uma questão de hábito, né? Eu falo de uma empresa que eu atendia, que era o resíduo do refeitório era sempre todo misturado. Então foi criado um sistema simples, básico, 2 coletores, 2 lixeiras, uma para o orgânico e uma para o reciclável. E aquilo começou a ser trabalhado com o pessoal. Hoje em dia é extremamente automático para eles. Sim. Então eles fazem ali o descarte adequado de cada um deles, né? Daí depois surgiu a possibilidade de colocar mais um tipo de separação ali dos recicláveis. Então, hoje acontece ali, né, a parte do plástico, a parte do papel, do metal, tudo, né, que pode ser reciclado, e a parte dos orgânicos. Então, eles já estão trabalhando, e você vê que cria-se o hábito e vai fazendo. Então, o começo que é muito difícil, né? É justamente isso. E para nós não foi diferente, mesma forma. Nós primeiro estruturamos a separação de recicláveis e não recicláveis. Então, o pessoal colocava ali no reciclado, tudo que era reciclado, era papel, era plástico, era metal, né? Tudo na mesma lixeira. Aí, para criar esse primeiro hábito. Aí depois, vamos desafiar um pouquinho mais. Então, agora, dentro do reciclado, nós vamos separar o papel, do plástico, do metal, que daí que foi quando nós adquirimos as novas lixeiras e começamos a fazer essa separação mais detalhada, conforme realmente a coleta seletiva pede, né? Aí que nós implementamos, né, a coleta seletiva separando por tipo de material. E funciona. Funciona. Está funcionando, Está né? funcionando. Com muita luta. Sim, mas não dá para desistir. Eu sempre comento assim que a área ambiental é uma área assim que tem muitos desafios, mas a gente não pode desistir, porque no início realmente é uma cultura das pessoas, né? É difícil mudar, né? Mas não dá para desistir. Sempre tem que ter persistência, porque um dia você vai conseguir plantar a sementinha. Aí ela germina, ela brota, ela cresce. Sim. E você falou também na parte da potencialização da gestão de resíduos. Não foi somente isso, né? No trabalho de toda a indústria ali, essa questão da separação. Teve outras ações que são realizadas na linha de produção, tudo mais em relação a isso também? Então assim, nós tínhamos o descarte dos resíduos, né, a destinação para compostagem primeiro, né? Aí depois a gente buscou ali um além, né? Vamos destinar para o biodigestor. Aí tínhamos essa parte da coleta seletiva, onde só o papel reciclado não reciclável. Estruturamos a coleta seletiva. Buscamos novos destinadores, né? O próprio coprocessamento, a destinação do plástico, né, transformar em lixeira, né. Então, cada vez mais a gente está buscando, né. Agora estamos em teste, inclusive com o Antônio da empresa Mush, né, para ver se a gente consegue que o nosso resíduo do descasque lá das batatas, ele seja o alimento lá para os micelos, lá para os fungos, lá para o projeto que ele desenvolve lá com os cogumelos. Então, o Francisco ele já gravou até um episódio com a gente aqui, né? A gente chama o professor Tito, né? Que ele desenvolve materiais a partir dos fungos, dos cogumelos. Então, são materiais isolantes, inclusive um tecido, né, um biotecido, como ele chama, que é muito semelhante ao couro, né? Então, eles, aí com a Vapsa, vocês estão fazendo essa parceria para poder utilizar como uma matéria-prima para a germinação desses fungos. Isso, porque seria a casca da batata. Seria... Em resumo, assim. Isso, a casca da batata, que a gente precisa descascar a batata e sai um pouco acaba um pouco do produto junto, né, de batata, e ela forma como se fosse um purê. Daí o resíduo é um resíduo assim, que é bastante líquido, tem bastante água, né? E o professor Antônio está testando esse resíduo, porque o nosso resíduo ele tem bastante água, né? Então, para ele, ajuda em certa forma, porque daí já tem bastante umidade. Então, ele está desenvolvendo, ele vai lá buscar amostra, então a gente está desenvolvendo aí
uma parceria bem bacana, tá em período de estudo ainda, né? Mas a gente um trabalho de pesquisa e extensão também em relação ao próprio produto de vocês ali. Isso. Que bacana, né? É aquela história, né, Tiffany? Nunca para quieta, né? Sempre tem uma coisinha ou outra. E o bacana, você faz parte de muitos grupos de meio ambiente, né? Conselhos, grupos de meio ambiente. Sempre está trocando informações, sempre está conhecendo alguma coisa nova, né? Sim, e é bem importante, assim, essa conexão, essa troca, né? Então, quando a gente participa ali dos grupos, sempre tem uma pessoa, né? Ah, eu tô com esse problema lá, eu vi que vocês tratam assim, então vamos trocar, né, umas figurinhas, fazer aí um benchmark, né? Já fizemos, inclusive, com madeiro, né? Um benchmark bem bacana também. E a gente vai se ajudando, né? Então, o problema de um, às vezes, já foi a solução, né? O outro já tem. Então, a gente consegue aí essa troca, né? De informações bem bacana, né? Bacana, porque daí não fica isolado, né? Não. Olha, nós não somos concorrentes, não somos nada. A gente precisa desse apoio para evoluir, para crescer. Isso é muito bacana, né? Com a participação desses grupos, né? E você falou também na parte dos programas, né? De conscientização ambiental. Nas escolas, guarda-mirim, como é que então, funciona? nós como empresa, né, atuante ali, e bem forte nessa parte social, né, ali no município, a gente pensou, vamos ir um pouco além, vamos ajudar na conscientização, né, de escolas, porque hoje a gente sabe que a escola trabalha lá ciências, né, história, geografia, mas às vezes é muito superficial, né, essa questão, né, até a própria reciclagem da água, né, então nós criamos uns mascotes que são, né, justamente para chamar a atenção das crianças. Porque a gente começa, né, e com os menorzinhos, eles vão chegar em casa e vão dizer, pai, eu escutei lá na minha escola, foi um pessoal lá e falou que a gente precisa economizar água porque talvez a gente não tenha água no futuro. Então, assim, nesse sentido, né? Então, e os mascotes são para chamar atenção, né? Então, datas comemorativas, por exemplo, Dia da Água, Dia da Árvore, Dia do Meio Ambiente, a gente vai lá na escola, né? Entra em contato, ou até mesmo as escolas entram em contato com a gente. Aí a gente reúne as turmas lá e faz, né, uma palestra, uma conversa para conscientizar esse futuro, né? Essas futuras gerações que o futuro está na mão deles, né? A gente precisa, né, dessa consciência. E é um trabalho muito legal. Eu gosto bastante de fazer. A gente vai lá nas escolas, né? Faz essas... As crianças participam muito, né? Muito, muito. Eles querem abraçar daí os mascotes, né? Então, e chama realmente muita atenção. Uma forma lúdica de você leva lá, né? O mascote é bem grandão. Uma fantasia que uma pessoa coloca, né? E daí as crianças, né, ficam encantadas. Ficam, nossa, e tal, né? E chama a atenção, né, deles. Então, a gente faz... O ano passado, nós focamos bastante nas escolas, né? Todo mês a gente ia em uma escola diferente. Olha que bacana. Sim, todo mês tinha uma escola que a gente ia lá e fazia, né, a nossa palestra lá para a escola. E esse ano a gente focou mais na Guarda-Mirim, que é um projeto que tem lá em Castro também, né? Que é um contraturno escolar. Então, as crianças ou elas estudam de manhã e à tarde vão na Guarda-Mirim ou ao contrário, né? Aí a gente desenvolveu com eles um projeto de reciclagem, porque também lá é uma extensão, então eles sentiram falta de levar uma informação a mais, né, para aquelas adolescentes, jovens, né. Aí eles nos procuraram e aí a gente desenvolveu aí um projeto falando sobre reciclagem, porque os números da reciclagem, né, eles são muito baixos ainda, né, então a gente tem aí dados que a gente tem potencial aí nível de Brasil, né, até mais, de reciclar 30% dos materiais que são, né, gerados. Mas o Brasil aí recicla apenas 5%, né? Infelizmente. Então, né? é um dado muito baixo, né? Então, a gente está... É quase inconformável a gente ter um dado tão baixo de reciclagem, né? Então, diante disso que a gente, né, vamos trabalhar com eles a reciclagem, né? Nós fizemos, né, toda a parte de coleta seletiva, desde ensinar a lixeira vermelha é para o plástico, a lixeira amarela é
o metal, né? Daí até a gente fez, a Tiffany fez ali as identificações das lixeiras, é vermelho, é plástico, identificou. Aí levamos os resíduos lá e ensinamos eles a jogar, né? Uma dúvida que muitas pessoas têm, o isopor. Isopor é plástico, onde que eu jogo, né? Então, e foi a dúvida deles lá também. Né? Eles têm a dúvida ainda se pode ou não pode aproveitar o isopor, né? Isso, então assim, foi bem legal esse projeto que a gente desenvolveu esse ano lá na Guarda-Mirim de Castro, né? E projetos para o ano que vem também. Então, muitas coisas, até as outras instituições nos procuram, mas a gente não consegue atender tanta demanda, porque nós temos a nossa demanda interna, né? Mas sempre a gente está atendendo, né, alguma instituição nessa parte, assim, social também, né? E nesse trabalho social que vocês fazem, vocês chegam a falar sobre a VAPSA, como que é a produção, tudo mais, vocês trabalham somente a parte da reciclagem mesmo? Então, nós falamos sim sobre a empresa, né? Mostramos, né? E inclusive tem, às vezes na escola a gente chega lá para dar a palestra, né? Já aconteceu. A menininha falou para mim, e a minha mãe trabalha lá na VAPSA. Com aquele orgulho, sabe? Bem gostoso, né? Bem bacana, né? Então, mas a gente sempre coloca, né, que a empresa é uma empresa, né, que busca muito essa questão sustentável. Por isso que a gente está indo lá, né, para incentivar eles a fazer, né, as práticas, principalmente descarte de resíduos corretamente. Mas a gente fala um pouquinho sobre a empresa com ênfase nessa parte de meio ambiente, né? Bacana. E inclusive vocês estão, né, buscando uma certificação do sistema B, né? Estamos. Isso aí também faz parte, né? O trabalho social. Faz. Então, Até quanto, o que é o sistema B? Então, o sistema B, assim como o ESG, né, que a gente estava comentando um pouquinho antes também, que fala ali sobre social, né, ambiental, governança, eles são, a gente pensa, mas é uma coisa nova aqui, mas em outros países já está bem mais trabalhado, né, bem mais difundido, né, o Brasil que demora um pouco, né, para ter essas práticas. Para reagir. Isso, mas o sistema B é uma forma de você causar um impacto positivo naquele ambiente, né, que a indústria está, porque a gente sabe, né, nós aí da área ambiental, que por mais que você trabalhe em conformidade com todos os requisitos, algum impacto todas as empresas causam, né? E quando se fala em impacto, normalmente você já puxa para o lado negativo. Mas o sistema B, ela quer evidenciar justamente o impacto positivo que aquela empresa causa ali naquele meio que ela está inserida, né, na sociedade. Então, o sistema B, justamente isso. Se a empresa tiver que tomar uma decisão, ela vai sempre avaliar os critérios ambientais, sociais, e não vai tomar a decisão se aquilo impacta em uma ação ambiental, por exemplo, assim, né? Então, eu olhar, né, para os impactos nas tomadas de decisões, né? Então, vou dar um exemplo bem básico. Bem básico. Por exemplo, eu tenho que tirar uma floresta para eu ampliar a minha planta, preciso, né, fazer corte de árvores, então isso não vai ser levado em consideração inicialmente. Então, eu vou buscar primeiro uma outra alternativa para que eu não impacte o meio ambiente naquela reestruturação, readequação, né? Ou fazer uma compensação. Isso. Tem que ter um planejamento para evitar mexer no ambiente natural ali. Isso, buscar um impacto positivo, né? E com essas... até um exemplo também, com as nossas conscientizações ali na sociedade, a gente causa um impacto positivo, né? Porque a gente, como empresa, tá indo além. Eu tô indo lá, né, chamar essa escola, essas crianças, dizer, vamos dar as mãos aqui, vamos cuidar do planeta, cuidar do meio ambiente, fazer a coleta seletiva. Muita gente fala assim, né, sobre a coleta seletiva como
uma coisa como se fosse uma coisa extraordinária, né? Mas não, a coleta seletiva é o nosso básico. Se a gente não fazer a coleta seletiva, a gente não está nem fazendo a tarefa de casa. Então, a coleta seletiva deveria ser o nosso, de todas as empresas, né, o principal, né? E não, eu não posso hoje escolher se eu quero fazer a coleta seletiva, né? Eu preciso fazer, né? Ou levar como uma obrigação, né? Isso. Tem que fazer parte, né, do dia a dia. Eu sempre comento, né, que essa questão da gente fazer a separação, tudo mais, é como aquele hábito que a mãe coloca pra gente, né? A mãe, os pais, né, na realidade, escovar os dentes. Todo dia, né? Escova os dentes, vai dormir. Almoça, escova os dentes que a gente vai sair. Escova os dentes. Então, aquilo fica incutido, né? Na cabeça da gente. Então, ele vai se tornando um hábito e é uma coisa natural. Chega uma hora que você não consegue sair sem escovar os dentes, não consegue dormir sem escovar os dentes, né? Por quê? Porque se tornou natural. A parte da separação de resíduos é da mesma forma, né? Você tem que ficar sempre batendo naquilo, mas uma hora ela funciona, né? Sim, porque há um tempo atrás ela não era um hábito tão forte como é hoje, né? E é uma questão também que muitas pessoas falam, é uma questão cultural, porque as pessoas não sabiam o que faz e tal, né? Mas hoje em dia ela virou muito uma questão de educação também, hoje elas né? já sabem, né? Sim. É questão de educação. A informação, ela tá muito... traz para nós aí, né? A gente não pode ficar pensando que as pessoas não fazem por falta de informação, né? Porque as mídias, a internet, né? Hoje as pessoas têm muito mais acesso do que há 20, 30 anos atrás, né? E a gente tem que usar isso ao nosso favor. Então, sempre divulgar, né? Coisas legais, coisas bacanas, para que o pessoal veja, né? O que de bom, né? Que pode ser feito. E tudo isso que é feito dentro da própria VAPS aí, que a gente vê que tem muita inovação, tem muito pensamento de sustentabilidade, depende também de que a governança da empresa, né, de que a alta direção esteja alinhada com isso. E como a gente vê ali, certeza, né, certamente eles estão alinhados nesse ponto também, né. Sim. As conversas são mais fáceis. São. Eu costumo falar, né, até tem um acesso assim bem grande com a diretoria, presidente, né, CEO. E sempre, né, se eu trago alguma coisa nova, alguma coisa diferente, né, sempre eles têm, né, aí uma visão bem legal, né, sobre a sustentabilidade, sobre as coisas que a gente precisa fazer. Inclusive, eles me pedem, daí, o que de novo você vai trazer aí para nós e tal, né, sempre a gente está buscando nesse sentido, né, e uma coisa bem legal que eu acho na VAPSA é que logo que eu entrei, né, a gente não tinha, né, a estrutura ambiental, né, então, e eu trouxe muita novidade, muita coisa de fora, da outra empresa onde eu trabalhava, né, e importante da VAPSA é acreditar que aquilo vai dar certo e não, Lisete, pode fazer, acreditamos, né, vai dar certo, e realmente foi, não 100% a gente acerta, mas os erros nos levam, né, a fazer alguns ajustes e depois o acerto, né? E a empresa acredita muito, né? Então, está buscando sempre atualizações nessa parte ambiental também, né? Então, o ESG, né? Então, a gente tem vários aí aspectos bem bacanas do ESG, mas a governança é fundamental, porque não adianta nada a gente ter várias ideias, várias oportunidades, e se eles não acreditam, né? Tá se travado, eles não... E falando em ESG também, a gente tem, assim, um número bem legal que eu sempre gosto, né, de falar, e foi uma coisa natural, né, que aconteceu. Antes, né, nós tínhamos vários processos, né, a VAPSA sempre fez muita coisa assim ambiental, só que estava meio solto, né, depois que a gente reestruturou, fez toda essa parte do ESG, a gente uniu, né, tudo ali e conseguimos dados bem bacanas, né, quando você fala em governança, na fábrica, não só na fábrica, mas a VAPSA como um todo, 70% da liderança é feminina.
Olha que bacana. Então, é um dado, uma informação, assim, que a gente gosta bastante, né, de comentar, porque aconteceu de forma natural, né? Então, quando a gente estava implementando aí os critérios ESG, precisa de muitos dados, né, muitas informações, aí que veio essa informação bem legal, né? E foi natural, assim, não era, vamos contratar só mulher porque nós precisamos que tenhamos, né, uma liderança Tem que feminina. ter um número mínimo ali, né? Isso, não foi isso. Então, foi bem legal. E 70%, né, da nossa liderança dentro de própria diretoria, né, a diretora, ela é uma mulher, né, e os gerentes, né, pessoal da fábrica, coordenadores, né, então a gente tem um grande número aí da liderança feminina, né. Bacana. Como diz, é ESG na veia, né? Na veia. Vocês vivem o dia a dia. Logo vai estar aí com relatório, GRI e tudo mais estruturado para vocês, então. Sim, nós estamos aí já fazendo, né, toda essa parte, né, de escrita, relatório de sustentabilidade, DSG, né, então nós temos todos esses dados aí bem transparentes, né, divulgar, né, para o pessoal realmente ter acesso, né, a todas essas informações. E é muito bacana já a gente trabalhar, saber que tem uma empresa muito próxima aqui de Ponta Grossa, né, cidade vizinha. Às vezes a gente conversa com outras pessoas, eles dizem, olha, eu vi no mercado, mas não sabia que era aqui em Castro, né? Nessa região. E eu queria parabenizar vocês por todo o trabalho que vocês desenvolvem. Você, Elisete, você, Tiffany. A Tiffany ficou quietinha aqui, mas ela trabalha junto, a gente tem acompanhado, né, o trabalho que elas desenvolvem. E queria agradecer a tua oportunidade de poder conversar com você aqui, de você trazer um pouco mais, né, sobre a própria produção, o dia a dia, a vida da empresa ali, né, da Vapsa aqui na nossa região. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Carol. Assim como eu, né, já comentei, é um prazer muito grande estar aqui, né, e poder falar um pouquinho da empresa, das nossas iniciativas, né, e realmente, né, quando a gente comenta, né, eu apresento, né, a empresa, já apresentei várias vezes nesses conselhos, né, que a gente participa, e depois sempre o pessoal vem falar, nossa, eu não sabia que a Vapsa era de Castro, ou quanta coisa legal, quanta coisa bacana vocês têm, né? Então, o pessoal surpreende muito, né? E a gente tendo essa oportunidade aqui também de falar, né, sobre a empresa, né, é muito legal porque abre portas, né, até mesmo para outras empresas, né, iniciativas que outros, né, veem em nós, né? Demonstrar, né, inovação, Isso. Né, que tem feito aí no dia a dia. Mas muito obrigada, viu? E, como eu disse, as portas sempre estão abertas. Quando quiserem trazer uma novidade, alguma coisa, voltamos a conversar. Quando nós tiver alguma coisa aí de diferente, que sempre estão, né, pedindo, a gente traz aí para vocês. Gente aqui. Então, tá bom, obrigada. Eu que agradeço. E a nossa dica de hoje é o documentário Taste of Waste, O Sabor do Desperdício. É um documentário de 2010 e fala sobre a grande preocupação da sociedade nos danos que estão sendo causados diariamente no meio ambiente. O desperdício de alimentos vem ganhando cada vez mais espaço no meio desses debates. E este documentário, ele é dirigido por Valentin Thurn e busca expor a cultura do desperdício de alimentos pelo mundo. Nós produzimos muito mais do que necessitamos e não consumimos tudo. Na verdade, jogamos grande parte fora. Por isso, é extremamente importante repensarmos a nossa maneira de agir, de consumir, evitando desperdícios. Vale muito a pena assistir esse documentário. Os podcasts de sustentabilidade são uma excelente maneira de aprender sobre práticas ecológicas, descobrir soluções para problemas ambientais e se inspirar para agir em prol do planeta. Com convidados especialistas no assunto que oferecem insights valiosos sobre como viver de forma mais sustentável, as conversas podem ser extremamente inspiradoras e motivadoras para quem deseja fazer a diferença no mundo. Proteger o meio ambiente é nossa obrigação diária e cada um deve fazer a sua parte. Com estas dicas, eu termino este episódio.
Eu espero que você tenha gostado e até a próxima semana. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais da Rádio T. Até a próxima, pessoal!